vocês? Então, comigo tá tudo ótimo. Eu espero que vocês estejam bem. E no encontro de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre diálogo interreligioso. Não sei se vocês conhecem, não sei se vocês já ouviram falar, mas é um tema muito legal que vale muito a pena prestar atenção. Mas antes a gente vai começar o nosso encontro com a nossa oração, o nosso Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito boa noite a todos. Você que está chegando agora, sejam muito bem-vindos a mais um Globo Repórter Crisma. E hoje vamos contar a incrível história de um povo muito antigo. Não são os cristãos. É quase igual, mas não é igual. Vamos contar a história do islamismo. Como surgiram? De onde surgiram? E quais são as suas crenças religiosas? E tudo isso você acompanha comigo, o seu catequista. O povo islâmico que acredita nessa religião é conhecido como muçulmanos. E não tem nada a ver com homem-bomba, viu? Eles acreditam num Deus chamado Allah. E tem diversos livros, diversos profetas que compõem toda essa religião, que construíram essa religião, assim como a nossa. O livro mais sagrado para eles é o Alcorão. E o símbolo religioso para eles é uma lua crescente e uma estrela, que eu vou mostrar para vocês aqui. Seguindo, uma grande curiosidade que o povo não sabe, mais ou menos, é que eles têm 5 pilares. Os 5 pilares todo muçulmano tem que fazer pelo menos uma vez na vida ou diariamente. O mais legal deles que eu pesquisei, quis trazer para vocês, é que eles têm que ir pelo menos uma vez na vida para Meca, que é uma cidade sagrada para eles. E uma coisa legal também é que eles têm que rezar sempre, diariamente, voltados para esse local. Então, você tem que se orientar, já que Meca é para lá, então tem que rezar para lá. Caso vocês não saibam, Jesus também aparece nas histórias dos muçulmanos. Como assim Jesus? Jesus é cristão, Jesus fundou o cristianismo? Sim, mas para os muçulmanos, Jesus foi apenas mais um profeta. Ele veio à Terra, disseminou a palavra de Jesus, de Deus, e morreu, mas ele só foi mais um, igual os outros que vieram também antes dele. Uma outra curiosidade é que Maria é a única mulher que é chamada pelo nome durante todas as escrituras dos muçulmanos. Uma coisa muito importante também, que vale de curiosidade, é que Jesus ele é citado cerca de uns 25 vezes no Alcorão. E todas elas referidas como um profeta, o Messias Jesus, o Filho de Maria, entenderam? E uma outra coisa é que essa religião foi criada por volta do século 6, 7 depois de Cristo. Tudo bem? Muito obrigado! Agora eu irei passar a palavra para minha amiga, que também está compondo esse time muito bom para passar todas as informações para vocês. Vai lá! João Virgílio podia ter ido um pouco mais devagar. Boa noite! Hoje eu vou falar sobre o judaísmo. Como e quando surgiu? O judaísmo surgiu há mais de 3.000 anos atrás, através de uma promessa feita entre Deus e Abraão. Ela se consolidou quando o povo hebreu saiu do Egito, onde eles eram escravizados, e foram para a Terra Prometida. E ela se fortaleceu quando Deus enviou suas leis para Moisés no Monte Sinai. Cultos e principais costumes. Os
cultos dos judeus acontecem em locais chamados sinagogas e são celebrados pelos rabinos, que são os sacerdotes. Os judeus têm como principais costumes a circuncisão, que acontece com meninos de 8 dias de vida, o rito de passagem para a maioridade, o casamento e o luto. A principal festa judaica é a Páscoa, que tem um significado diferente da cristã. Para eles, Páscoa é a celebração da libertação do povo do Egito em direção à Terra Prometida. Eles também celebram o Ano Novo, o Dia do Perdão e a revelação da Torá, entre outras datas importantes. Principais símbolos. Os principais símbolos judaicos são a Torá, que é a Bíblia dos judeus. Quem segue a Torá respeita e obedece a Deus. A mezuzá, que é um amuleto que significa proteção e geralmente eles usam nas portas de suas casas. A estrela de Davi, que também significa proteção, porque sempre que ele ia para a batalha, ele usava um escudo desse formato e todas as vezes que ele usava isso, ele ganhava. E a menorá, que é um candelabro de 7 pontas, onde cada uma delas representa uma raiz da árvore da vida, e a menorá em si significa a luz da Torá. Curiosidades. O pecado mais grave considerado pelos judeus é a idolatria, adoração de outros deuses ou de imagens de deuses. Os homens geralmente usam chapéuzinhos que são conhecidos como kippá. Esses chapéus representam respeito por Deus. O judaísmo é a primeira religião monoteísta do mundo e eles acreditam em um Deus onisciente, onipotente e onipresente. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais sobre o judaísmo e agora segue com a explicação de outras religiões. Um terço? Gente, que é isso? Produção, pra quem que é esse terço? Dessa. Andressa, assim, entendi. Gêmea errada, então, vou passar pra ela. Produção, consegui achar a Andressa. Andressa, seguia pra você. Ah, tinha me esquecido. Eu tava ali num momento de concentração espiritual, né? E a Vanessa me chamou pra fazer esse vídeo pra vocês sobre budismo. E antes de falar sobre o budismo em si, então, eu gostaria de falar um pouco da história de Buda. Buda, na verdade, se chamava Siddhartha Gautama. Ele foi um príncipe acostumado a viver no luxo, era bem casado e vivia no castelo de seu pai. Até que um dia ele resolveu sair desse castelo, desse palácio, e ele foi encarar a verdadeira realidade de onde ele morava. Então ele viu de perto a miséria, a fome, a pobreza, a dor, o sofrimento, a morte, a doença. E nisso ele decide não mais viver no luxo, porque não é o que traria felicidade. Ele abandona o casamento, ele abandona a realeza e parte para um conhecimento em busca dessa sabedoria. Dessa sabedoria através, assim, de um conhecimento espiritual mesmo. Por isso que ele busca as coisas de dentro para fora e ele faz isso meditando. Ao encontrar, então, essa iluminação total que ele conseguiu, ele vai propor isso ao mundo. E ele faz isso oralmente, ele fala sobre isso. E assim ele vai espalhar o budismo e ele vai ficar conhecido como Buda. O budismo em si, ele não se trata de uma religião, ele se trata de um caminho para acessar esse sofrimento, para acabar com essa dor. Então, o budismo, ele ensina valores, ele ensina a desenvolver as qualidades e não os defeitos, a cessar o egoísmo, a raiva, o ódio e a viver o amor e o equilíbrio. No budismo, então, não há crença de céu e nem inferno, porque eles acreditam que a vida é uma vida eterna. Então, você vai passando por reencarnações e renascimentos, e isso acompanha o seu karma. Moça, a senhora me desculpe, mas do que você tá falando? Eu tô falando do karma. Que karma o quê? Eu não tô estressada. Não é esse karma. Que karma, então? Ó, vou dar um exemplo. Sabe aquele karma quando você fala, tipo assim... Ai, tal coisa aconteceu de ruim comigo, deve ser meu karma. Ixi, não consigo estudar, sou uma pessoa muito preguiçosa, é meu karma. Ah, desculpe então, senhora, eu entendi errado. Produção, o que ela tá fazendo aqui mesmo? Oi? Andressa, ela já foi embora. Gente, continuando. O karma, ele se trata da soma de tudo aquilo que ocorreu enquanto você existia, tudo aquilo que você fez. Então,
Se acontece alguma coisa ruim com você, no budismo eles acreditam que é seu karma. Se acontece alguma coisa boa com você, é seu karma. Então, o budismo ele fala muito assim também. Faz o bem, que seu karma vai ser do bem depois. Eu não podia deixar de falar que o budismo ele tem as suas ramificações, assim como o cristianismo tem. Então, ele acompanha várias simbologias, mas duas de suas principais simbologias são a flor de lótus e a roda de Dharma. Então, eu espero que tenha desconstruído na cabeça de vocês um pouquinho da ideia de que o budismo ele se trata de monges, aqueles homens carecas que ficam sentados meditando e fazendo Espero que foi isso, gente. Essa foi a minha explicação sobre budismo. Eu sou a Andressa, catequista da São Judas, e vamos para outra religião. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja o horário que você estiver vendo isso. Bem-vindo, meu nome é Giovana. Bom, hoje eu vim falar com vocês um pouco sobre uma das religiões africanas mais praticadas no mundo, que é o candomblé. Primeiramente, antes de começar a falar sobre, eu gostaria de abrir um asterisco assim, para falar sobre a importância da gente debater religião. Porque hoje em dia, um assunto muito persistente é a intolerância religiosa, que é esse preconceito contra as religiões, que se dá principalmente em relação a religiões africanas. Então peço que assistam esse vídeo com consciência. Eu sei que não é meu lugar de fala aqui, pois eu não sou da religião de candomblé, mas eu também me preparei com maior consciência para poder falar um pouquinho disso para vocês. Bom, o candomblé é uma das religiões africanas mais praticadas do mundo e a sua palavra significa dança ou dança com atabaques. E na religião do candomblé eles cultuam os orixás com rituais, oferendas e danças. Bom, a origem do candomblé tem cerca de 5.000 anos atrás e sua história aqui no Brasil se mistura com a do catolicismo, porque na época da escravidão os escravos foram proibidos de cultuar a imagem dos seus orixás, e então eles passaram a associar aos santos da Igreja Católica. Por exemplo, a orixá de Iemanjá é relacionada a Nossa Senhora na Igreja Católica. Bom, os orixás, eles são entidades que representam força ou personificação da natureza. E cada um tem um dia e uma cor específica. São esses orixás Oxum, Yansan, Ogum, Xangô, Exu, Oxalá, Oxóssis e Iemanjá. Oi gente, boa noite, aqui quem fala é a Milena e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a religião espírita. A religião espírita ela foi criada em 1857 e foi desenvolvida no século XIX por um francês, mais conhecido como Allan Kardec. O que deu origem a essa religião foi um livro chamado Livro Espíritas, que ele foi lançado em 1857, no dia 18 de abril. Muita gente tem a dúvida do que Jesus significa para a religião espírita. Para a religião espírita, Jesus significa o ser mais perfeito que Deus pode oferecer para servir como guia para a gente. E assim, se Deus significa isso, se Jesus significa isso, o que o ser humano significa? Sim, tem diferença nessa religião do ser humano também. O ser humano significa como se fosse um porta-voz dos ser vivos com os espíritas. Ao contrário de outras religiões, o espiritismo não tem um símbolo associado. Isso é por conta da sua doutrina, que é prescindir o que realmente não é necessário. Apesar disso, o ramo de videira significa o espiritismo. É um símbolo do espiritismo. E quem criou esse símbolo foi Allan Kardec, o criador dessa doutrina. Só que ele não criou esse símbolo sozinho. Quando ele estava criando o símbolo do espiritismo, ele teve a influência dos espíritos, sabe? Não é que os espíritas foram lá e fizeram o símbolo junto com ele, não, gente. Ele teve, vamos dizer que
uma influência mesmo. Os espíritas influenciaram ele a fazer esse símbolo, que é o cacho de uva. O espiritismo, ele tem 5 livros. Eu vou falar o nome deles, como eu não sei de cor, eu vou ler aqui, tá, gente? O primeiro chama O Evangelho, Espiritismo, o livro Espírito, que foi o que deu origem, né? O livro Médios, Céu e Inferno, a Gênesis, e eles têm o 6º livro, que não é muito conhecido, pois vamos dizer que é os 5 livros juntos num livro só, que é o Espiritismo. A reencarnação é tratada como um dogma pela doutrina, que é expressa na pergunta 171 do livro que deu origem à doutrina. Mas em seu aspecto religioso, o Espiritismo compreende a transformação das ideias pelo uso da razão. A razão em seu mais singelo ato de pensar e refletir, bater de frente ante a verdade absoluta e prejudicais da religião ou doutrinas ainda retrográdas. Então, gente, foi isso o vídeo de eu explicando sobre a religião. Eu espero que vocês entendam um pouquinho, sabe? E é isso. Muito obrigada.